Foi no dia 12 de setembro, o Conselho Federal de Medicina anunciou uma série de regras sobre publicidades realizadas por médicos do Brasil. Segundo resolução baixada pelo Conselho, médicos de clínicas de todo o país podem continuar publicando imagens do antes e depois de tratamentos, inclusive estéticos, desde que com o consentimento do paciente. Uma prática que costumava ser habitual, sobretudo com a era das redes sociais, porém, a resolução vai regulamentar a prática. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o advogado criminalista e também especialista em direito médico, Pedro Henrique Duarte, conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os ouvintes aí. Tratar desse tema no Dia do Médico é algo muito especial, sobretudo para o profissional médico que cuida da saúde da gente, né? Que cuida de todos nós. Todos nós temos um médico, temos algum médico que cuida efetivamente de algo. Exatamente. Vai aqui o nosso abraço hoje para todos os médicos. Afinal, hoje, Dia do Médico. E essa discussão, esse tema, a resolução do Conselho Federal de Medicina, procura colocar ordem numa área que vinha provocando que tipo de dano para pacientes e os próprios médicos, Pedro? Jefferson, o Conselho de Medicina, os conselhos de medicina, eles são regulamentados através de uma lei muito antiga. E a evolução, assim como tudo no direito, surgiu e possibilitou a necessidade de que se evoluíssem as regras de controle. Nós tivemos no ano passado, em março, a entrada em vigor da resolução que tratava do processo ético profissional do médico. E já vinha sendo discutido, por conta inclusive do grande aumento de processos éticos junto aos conselhos de medicina, por conta da mudança em função da pandemia Covid, portanto, algumas regras necessitaram ser mudadas. Então, o Código de Processo Ético, que antecedeu um pouco essa norma ética, trouxe a evolução do processo disciplinar, possibilitando videoconferência, dando uma maior celeridade ao processo. E essa discussão acerca da ética, da violação ética e da publicidade médica, ela vem acontecendo há alguns anos. O próprio Conselho Federal de Medicina já tinha 3 anos tratando da temática, porque a última resolução é de 2011. Então, isso causava uma insegurança jurídica para o profissional médico, porque ao mesmo tempo em que evoluía, que a gente precisava de um marketing, que a gente precisava de uma mídia, de uma publicidade, de uma propaganda com relação à atuação do médico, a gente tinha uma dificuldade grande porque muitas dessas publicidades geravam processos éticos para o médico. Então, há um dano óbvio para a população, porque o médico ele exerce um papel fundamental de cuidar da saúde. Então, a partir do momento que ele tem esse papel fundamental, qualquer informação que venha com cunho comercial, faltando com a ética, com cunho de venda, vamos dizer assim, de um produto, ele termina trazendo consequências danosas. A população, às vezes, está com alguém doente, e aí o sujeito médico vem e diz assim, olha, eu tenho uma cura, eu tenho uma solução. Isso é vedado, sempre foi e vai continuar sendo. Agora, essa nova resolução trouxe um marco, porque foi uma discussão muito grande que houve dentro do meio médico, tanto dentro dos próprios conselhos de medicina, como das instituições, das organizações de saúde, e ele trouxe, na realidade, a implementação de algo que já vinha na prática acontecendo, que é a questão de você divulgar antes e depois, de você fazer divulgação da unidade de saúde, dos equipamentos, da atuação do médico. Claro que tudo isso permanece sendo exigido uma ética, um bom senso e, sobretudo, o respeito à profissão e ao paciente, que é o objetivo final do médico, que é cuidar da saúde do cidadão. Pois é, a gente está falando aqui de regras ou novas regras para a publicidade, né, realizada por médicos no Brasil. Afinal, o que está proibido a partir de agora com essas mudanças? O que está liberado? Eu sei que a lista é grande, né? São muitas coisas, mas o que você poderia destacar como, por exemplo, passou a ser proibido agora pelos médicos? Olha, na realidade, a gente teve uma grande liberação de atos. Essa Foi norma, mais liberação do que proibição? Foi mais então. liberação do que proibição. A regra, por exemplo, era de 1932.
A regra interna que criou o conselho que fiscaliza a publicidade é de 2011. Então, a gente tinha um rigor muito apertado. Não tínhamos a evolução da internet, das mídias sociais, não tínhamos a questão da pandemia, que trouxe uma mudança de rotina, uma mudança de hábitos em todos, que inclusive desenvolveu a telemedicina, por exemplo, que é algo que hoje é muito mais comum do que de 2019 para trás, antes da pandemia. Então, o que a gente tem de importante nisso aí, antes e depois, era vedado completamente. Eu vou lhe dizer, por exemplo, claro que sem citar exemplos, por conta até da questão ética, existem processos de cassação por causa de publicidade médica. Você fala especificamente antes e depois, fotografias de pacientes antes de um tratamento, depois de um tratamento, isso? Sim, isso era completamente vedado. Hoje é permitido. Desde que haja o consentimento do paciente. Desde que haja o consentimento, mas sobretudo de que você traga com um cunho acadêmico, de mostrar quais são as consequências, tanto positivas quanto negativas, de você trazer não a venda de um produto ou de uma atuação sua. E tem que ter, o mais importante nesse antes e depois, é que você tem que ser especialista naquela área, que é uma grande mudança agora também, que é a questão de permitir que o médico que tenha pós-graduação, ele possa divulgar que tem, não, com o termo não especialista. Porque antigamente você só podia divulgar que você era médico, se você tinha uma especialização registrada, averbada no conselho, você poderia dizer sou ortopedista, sou cardiologista e na divulgação colocar isso. Hoje é permitido que você coloque que você tem uma pós-graduação que não é reconhecida como uma especialização técnica, mas que você indica lá não especialista. Então, essas duas mudanças, sob o ponto de vista do médico enquanto profissional que oferta um serviço, que é um serviço diferenciado, obviamente, isso é muito importante. O outro é a divulgação, por exemplo, de equipamentos da unidade hospitalar. O sujeito tem uma clínica... Está liberado também. Está liberado. O sujeito tem uma clínica, o médico tem uma clínica, e ele tem alguns equipamentos que fazem tratamentos A, B, C ou Z. Ele não pode dizer que aquele equipamento dele é o melhor, que aquele equipamento dele é efetivamente o que traz uma solução. Ele não pode vender resultado. Isso continua sendo vedado, não, vamos dizer assim, expressamente, mas é uma vedação até lógica, né? O médico ele precisa mostrar para o paciente quais são as consequências positivas, negativas. Um paciente mais jovem, um paciente mais idoso, o que é que ele vai ter efetivamente de benefício com aquela ação, com aquela intervenção profissional médica. Então, é muito mais uma regulamentação do que na prática vinha ocorrendo e que vinha trazendo uma consequência muito drástica para os profissionais, porque os médicos sofrem, infelizmente, um rigor muito exacerbado nos processos éticos. Você acha que de forma resumida, só para efeito de esclarecimento, o que passou a ser permitido aqui para os médicos? Post nas redes sociais com o antes e o depois, a gente acabou de comentar aqui, não é? E principalmente se for com foco na educação, não é? Ou seja, procurando ali tem um caráter acadêmico, como o advogado Pedro aqui comentou com a gente. Selfie com pacientes, celebridades da mídia, isso também está ok. Divulgar imagens da clínica e instrumentos de trabalho, você acabou de comentar também, não é, Pedro? Que é uma prática que pode auxiliar os médicos na divulgação do próprio trabalho. Divulgação de preços de consultas, endereço e telefone de contato, ok. Indicação de produtos medicinais também pode ser feito desde que seja de forma educativa, enfim, que explique que o produto pode ajudar a saúde. Postar os resultados positivos do próprio trabalho é uma promoção a mais também que o médico ganha, né, Pedro? Na realidade, o que é que acontece? Todo o mercado profissional, ele teve uma evolução muito grande por conta da evolução das mídias sociais. Eu me recordo que quando eu fazia faculdade, a gente tinha uma dificuldade enorme de acessar a internet, aquela internet de escada, aquela situação. E hoje, qualquer criança, qualquer adolescente tem um celular e está ali com o mundo ao redor. Então, essa situação da liberação, ela tinha que acontecer. O Conselho Federal de Medicina precisava trazer um marco para essa situação. O grande problema que a gente tem com relação a essa lei, que eu acho que é a consequência que precisa ser bem avaliada,
é que os médicos vão ter que manter o prestígio da profissão, manter a questão ética muito forte. A gente teve um aumento grande das faculdades de medicina. Muito se comenta e algumas pessoas trazem que houve uma amplitude muito grande, que isso traz consequências. Eu até vi essa semana alguns médicos, um médico inclusive falando uma entrevista sobre isso, mas o mais importante é que a gente tem que ter a visão do médico, que ele tem que ter o cuidado do que ele vai passar para a população, respeitando o prestígio da profissão médica e respeitando o lado acadêmico, sem trazer um lado comercial, sem se autopromover. Por exemplo, você falou aí da questão do valor de consulta, de você poder trazer. Isso é uma grande evolução, mas se, por exemplo, o médico estiver aqui dando entrevista, ele não pode divulgar o endereço dele, nem eletrônico, nem físico, porque ele está dando uma entrevista esclarecendo um fato à sociedade. Então é algo que a gente tem que ter... Nas redes sociais dele? Não. Uma entrevista como essa que nós estamos tendo aqui... Mas ele pode divulgar o arroba dele nas redes sociais? Nas redes sociais ele pode divulgar, não tem problema nenhum. E lá vai ter o endereço? Então, nas redes sociais sim. Né? Ele não pode, numa entrevista em que ele vá tratar de um tema científico, de um tema médico, clínico, ele fazer a divulgação do endereço virtual e do endereço físico. E aí a gente tem um mote que é o seguinte: a lei só entra em vigor com 180 dias. Você imagine a quantidade de processos que existem contra médicos em andamento que tratam dessa temática. E no direito a gente tem o direito material e o direito processual. O direito processual, ele entra imediatamente em vigor e ele acompanha, a gente brinca que acompanha o processo daquele momento. O direito material, até por um aspecto ligado e uma analogia ao direito penal, ele não pode retroagir para prejudicar, mas ele pode deve retroagir para beneficiar. Então, quem responde a processo hoje? O médico que responde a processo por causa dessas violações baseadas e amparadas na lei, na resolução de 2011, 1974-2011, o que vai acontecer com esse processo? Então, perde o objeto. A partir do momento em que essa lei entrar em vigor, ele vai perder o objeto. Então, tem que haver, dentro dos conselhos, sobretudo, um pensamento muito mais garantista, de aplicar essa norma, de trazer para o processo ético profissional do médico essa evolução, ao invés de termos um rigorismo, um conservadorismo, que era o que vinha sendo prática nos julgamentos, efetivamente, sem desmerecer. Eu acho que o Conselho de Medicina, ele tem realmente, os conselheiros têm uma função, um munus público ali, de realmente fiscalizar, de julgar e de analisar. Mas a gente precisa tirar muito o subjetivismo daqueles julgamentos, a gente precisa tirar o rigorismo com que eles tratam o processo e, sobretudo, ter uma visão jurídica. Por quê? Qual é o grande questionamento que eu, que atuo na área, faço? Nós temos essa norma, que é uma norma muito benéfica, tanto para a sociedade, se a gente for pensar como um todo, ela é extremamente benéfica, sobretudo para o médico. Mas a gente tem, ao contrário, o senso disso aí, a gente tem uma norma ético-processual, que é o Código de Processo Ético Profissional, que é do ano passado, que ao mesmo tempo em que ele amplia a celeridade processual, que ele traz novos instrumentos para o processo, ele indiretamente viola garantias e direitos constitucionais, como a ampla defesa e o contraditório. E mais grave do que isso é quando o Conselho faz uma interpretação dessa norma processual mais restritiva, no sentido de cumprir literalmente o que está na lei, e, por outro lado, amplia interpretando o direito material, que seria o Código de Ética Médica, que seria essa norma que a gente está implementando agora. Então, é impossível, dentro de um processo administrativo, sobretudo disciplinar, e isso é vedado pelo ordenamento, que você faça uma ampliação de interpretação. Vamos lá, o médico pode vir aqui, Ernesto, e fazer dar uma entrevista, conceder uma entrevista. Se por algum motivo a imprensa, o Isso é Bahia, divulgar o endereço do médico, ele vai estar cometendo uma infração? Tecnicamente, teoricamente não, porque o tipo penal não foi praticado com ele. Faltou algum tipo ali, algum elemento do tipo para violação da norma. Sim. Mas muitas vezes o Conselho interpreta que ele foi conivente, que ele tirou proveito e pune o médico por aquilo ali. Então o médico tem que ter muita cautela na atuação dele. Essa norma veio realmente trazer um marco
positivo para a sociedade, também sob o ponto de vista de informação, mas tudo isso demanda um pouco de cautela dos médicos e um pouco de compreensão, sobretudo dos médicos conselheiros que estão julgando os colegas. Perfeito. Ernesto. Bom, doutor Pedro, o senhor falou que a legislação é de 32, agora ela se refere a 2011, mas em 2011 a gente não tinha as redes sociais como são hoje. Então, eu lhe pergunto sobre a propaganda nas redes sociais, especificamente as propagandas que vendem tratamentos milagrosos ou a possibilidade de associação para a venda também de produtos ou de medicamentos, não necessariamente medicamentos, mas de produtos. A gente falava aqui há pouco sobre a área de dermatologia, por exemplo, que, para além dos remédios, tem uma série de produtos que também são usados nas terapêuticas, né? Essa promoção nas redes sociais, de que maneira o consumidor, no caso, a pessoa que está demandando, está precisando de serviço de saúde, de que maneira ele pode se proteger? Porque a gente vê na internet uma profusão, inclusive uma confusão muito grande sobre um tema, que é isso que eu queria lhe perguntar, até que ponto essa legislação não complica essa coisa da informação em saúde, já que para se vender uma cura também se vende a própria doença. Nós temos aí 3 questões, eu acho que importantíssimas de serem ditas. Uma, inclusive, diz respeito à possibilidade, essa norma nova trouxe a possibilidade de que o médico se associe como empresário para algum produto, contanto que ele não vincule aquilo à medicina. Como é que é? Hoje é permitido que o médico tenha uma empresa, se associe empresarialmente à venda de algum produto afim ligado à medicina. Sim. Contanto que essa sociedade não haja uma venda casada com a atividade da medicina, nem haja uma divulgação exacerbada ou algo no sentido de majorar a medicina através daquele lado empresarial dele. A medicina não apesar de a gente entender e enxergar na prática que muitos médicos têm clínicas, empresas, diferente, por exemplo, da OAB, o médico ele pode ser sócio de qualquer um que não seja médico. O advogado ele só pode ter na sociedade médico. Olha a diferença Só pode ter numa sociedade advogado. E o médico hoje ele pode ter, por exemplo, ele faz, criolipólise, ele faz lipoaspiração laser. Ele pode ser sócio de uma empresa que atue nesse ramo, contanto que ele não faça uma venda casada. Por exemplo, agora o cara não é obrigado a ter aquela chancela do conselho para uma especialidade. Se ele fez uma especialização, não sei o que, ele não pode é só bem dizer. assim, não. Ele pode divulgar que ele tem uma pós-graduação, deixando claro o termo não especialista. O especialista ele tem que ter um RQE, ele tem que ter um registro daquela especialidade, inclusive no conselho que ele atua. Registro nas sociedades médicas. Sim, o registro... Tem importância ou não? O registro, quando ele cumpre os requisitos e ele confere ao médico o título de especialista, ele deve ser registrado no conselho de medicina respectivo e ele deve efetivamente constar de qualquer publicação. Isso também é uma inovação da lei, está objetiva lá na norma nova. Mas voltando o Conselho Federal de Medicina entende que existe uma diferença entre pós-graduado e especialista. Existe uma diferença grande. O especialista ele cumpre alguns requisitos para receber aquele título, certo? É o caso, por exemplo, existem hoje pós-graduações lato sensu, estrito sensu. Eu sou especialista em direito público, mas eu não tenho uma especialização estrito sensu em direito público, é lato sensu. Então, se fosse mudando para o âmbito... É uma pós-graduação, nível estrito sensu, porque tem lato sensu e estrito sensu, não é isso? Sim. Especialização, doutorado, aliás... Mestrado, doutorado, pós-doutorado. Doutorado. Não deixa de ser pós-graduação. Puxar uma brasa aqui para a nossa sardinha sobre uma situação que expõe tanto os médicos quanto nós, público, que é em relação à comunicação que se faz para divulgar serviços e produtos. Hoje todo mundo é social media, não precisa mais ser um especialista em comunicação ou em comunicação digital, todo mundo é especialista. No nosso caso, a desregulamentação é quase completa, antes que a gente está lutando aí para reabilitar o nosso diploma como exigência para exercer o jornalismo especificamente. Mas sobre essa comunicação, doutor Pedro, que se faz em redes sociais, por exemplo, uso de imagens. Você falava sobre a imagem de pacientes, mas a imagem ela é um produto que está protegido por direito autoral.
né? E o conteúdo que se organiza em cada peça que se lança, por exemplo, na divulgação de um perfil de uma clínica, de um médico, numa determinada rede social, se a pessoa que está fazendo aquilo ali não conhecer essa legislação nova, pode sujeitar o próprio médico ou a clínica a um processo também. Brincando e trazendo um pouco a sardinha para o meu lado, o médico hoje precisa... Divida então a brasa para a nossa sardinha dos comunicadores. E eu vou brincar, inclusive, contigo, que lembrando de meu saudoso pai, que era jornalista, mas meu pai era formado em Direito. Meu pai atuou a vida toda como jornalista, você lembra e sabe disso, mas ele era formado em Direito, ele não se formou em jornalismo. Isidro do Amaral Duarte. Isidro Octávio do Amaral Duarte. Mas vamos lá. O que é que acontece? O médico, quando ele forma em medicina, ele pode atuar em qualquer área. Mas eu vou dar um exemplo prático. Um médico que vai atuar, por exemplo, fazendo um procedimento cirúrgico em ortopedia, ele necessita de um anestesiologista. Se ele faz aquele procedimento sozinho, ele assume o risco daquela atividade. Eu entendo, é uma coisa que aí é um pensamento muito pessoal meu, que toda profissão que expõe para a sociedade informação, o jornalismo é muito importante. Inclusive, essa norma tem um detalhe aí, que é a questão do trato com a imprensa. Essa resolução nova, ela diferencia, inclusive, publicidade de propaganda, logo no início dela. Então, é preciso haver uma regulamentação. Então, da mesma forma que a gente tem dentro da OAB o exame de ordem, que é muito criticado, o médico é uma das profissões que deveria ter uma avaliação para que o sujeito saísse da faculdade e tivesse essa possibilidade. Não desmerecendo as universidades, nem os alunos, nem muito menos os médicos. Mas, e essa função é dada ao Conselho, através da lei que trata da constituição dos conselhos. Então, o que a gente precisa efetivamente é unir, infelizmente isso é muito complexo de praticar e de colocar em prática, mas unir o rigor da lei às modificações e ampliações que a mudança na imprensa, que a mudança nas redes sociais vem trazendo. E essa diferença fica muito mais sutil ainda quando a gente leva isso para um leigo que não é da área de medicina, que tem, por exemplo, um filho, um esposo, um parente doente e que vê naquilo ali a solução do problema dele. Então, o médico tem que ter muita cautela, muito feeling para poder tratar. Exato, num cenário hoje em que a gente está sendo surpreendido, na verdade, né, com novas ferramentas a todo instante, ferramentas de comunicação. Então, o conceito comunicação ganhou novos significados nessa nova era digital que a gente está vivenciando e certamente aí mexe com médicos, mexe com, enfim, várias categorias profissionais e os médicos. E a gente reitera, deixando aqui o nosso abraço a todos os médicos, afinal, hoje é o Dia do Médico, e o nosso muito obrigado também ao Pedro Henrique Duarte, que é advogado criminalista e especialista em direito médico, concedendo aí essa aula para nós, atenção dada aos nossos ouvintes. Muito obrigado, Pedro, e bom dia, até uma próxima para você. Bom dia, eu que agradeço aí a presença e sempre que for necessário esclarecer a sociedade, esclarecer aos médicos, à população, algo que seja do nosso conhecimento, eu acho que é muito importante trazer, e vocês têm um papel fundamental como jornalistas de efetivamente, e coincidentemente, casou que hoje, no Dia do Médico, foi marcada, né? Ernesto está há algum tempo aí tentando viabilizar, mas enfim, foi muito importante acontecer no Dia do Médico, que é um profissional que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. O profissional também do jornalismo merece, porque ele traz essa informação. Então, ética talvez seja algo muito peculiar, que antecede a ética profissional. Então, quando nós temos profissionais que têm essa ética, que tratam seriamente, como nesse programa é tratado cada tema que vem sendo trazido, é uma grande satisfação para a sociedade, não para quem está aqui falando, mas de ter conhecimento desse fato. E o médico hoje, ele ganha um presente pelo Dia do Médico. Essa lei realmente veio positivamente trazer questões, mas, por outro lado, exige muita cautela, principalmente por causa do milindre que existe ainda dentro dos conselhos e dentro dos tribunais de ética dos conselhos de medicina
para analisar essa questão. Assim, eu concluo deixando muito claro para a sociedade, mas muito mais para o médico, que a atividade, qualquer ela que seja, precisa realmente ter esse cuidado. Não à toa, essa norma trouxe regramentos para o trato do médico com a imprensa, da divulgação de boletins, da divulgação de dados. Isso foi muito importante. Eu acho que até é um sinal de respeito, porque seria um retrocesso trazer uma norma dessa e não regulamentar esse trato com a imprensa. Então, hoje o médico ele tem uma maior segurança, ele tem um mínimo de segurança, vamos dizer assim, que ele não tinha antes, de poder lidar com a imprensa sobre temas de importância. Isso é muito bom, isso é positivo. Eu acho que é uma grande evolução. Ernesto aí à frente da ABI sabe o quanto é difícil esse trato de temas polêmicos com a imprensa, de pessoas importantes que às vezes estão internadas, todo mundo quer saber o que é que está acontecendo, a família não quer que saia. Então, esse trato da divulgação, da publicidade, da propaganda, ele vem como um marco através dessa resolução, mas exige, como tudo na vida, uma cautela, existe um cuidado, uma atenção e a busca de um profissional. O médico ele precisa ter, e às vezes o profissional médico não tem essa visão, mas ele precisa ter uma orientação de marketing, jornalística, ele precisa ter uma orientação jurídica. Do mesmo jeito que a gente não pode se consultar com um charlatão. Sim. Então, os senhores médicos, médicas, empresários da medicina da área de saúde, pelo amor de Deus, né? Vocês querem comunicar, vamos procurar uma empresa de comunicação, vamos procurar profissionais da comunicação, porque agora todo mundo é social media, todo mundo faz comunicação na internet, Canvas e tal, mas não, viu? Maravilha. Senão, qualquer um vai pedir a qualquer um para assinar uma petição, doutor Pedro? Não dá, né? Não. Doutor Pedro, mais uma vez, muito obrigado, um abraço, até uma próxima. Valeu, agora 8h01.